Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Desta vez contamos com a presença de um guarda-redes chamado Padrão, com alguns penaltis defendidos em primeira divisão e que antes da própria estreia na primeira divisão já tinha sido expulso como suplente. Mas antes dessa estreia na primeira divisão, quero agradecer o convite. Obrigado por estar aqui na Rádio Renascença, Padrão. E o início de tudo é o Sporting nas camadas jovens. Não, ou há antes, há outro? Eu é que agradeço o privilégio de me trazeres aqui ao teu podcast. Obrigado. Já nos conhecemos há uns anos, tenho um respeito enorme. O teu pai fez uma caminhada, ou por outra, a minha caminhada é que foi de alguma forma paralela à do teu pai durante pelo menos os 16 anos estive na primeira divisão. E é uma honra mais uma vez estar aqui em conversa contigo e honrar a memória do teu pai. Não, o meu percurso começa em Angola. Angola? O meu percurso começa em Angola, no ASA, com 14 anos, a suplente. Eu costumo dizer, não, fui campeão na União de Leiria na segunda divisão a titular, mas às vezes fui campeão, fui a suplente. Fui no ASA com 14 para 15 anos, campeão de Angola de Júniores. E depois no Futebol Clube do Porto, como suplente do Vítor Bahia. Sim. E como é que chegas cá a Portugal? E ao Sporting? Eu cheguei cá a Portugal às 3 pancadas, retornado. Sinto-me tudo menos um retornado. Neste momento sou um cidadão angolano de facto e de pleno direito, porque eu só tinha vindo uma vez a Portugal e há uma história engraçada que te vou contar, se tu assim o quiseres, como é óbvio. Bora, claro. E eu só tinha vindo uma vez a Portugal. A minha mãe fez agora, em 2024, faria 100 anos se fosse viva. Nasceu em Angola. Portanto, eu era tudo menos filho de colonos, ou de uma família colonizadora, digamos assim. Mas a minha paixão, o meu grandíssimo desporto era o handball. Era o desporto que me dava realmente... E porque havia um problema. O ASA, portanto, fazia-se pela periferia, o chamado MUSEC, durante a semana. Começava umas vezes pela cidade, e aí era 10 minutos até me deixarem em casa a carrinha do clube. Se fosse pelo MUSEC, eu passava pelos MUSECs todos de Luanda, levava 2 horas, chegava a casa à meia-noite, às 11 da noite. E então eu só treinava nas semanas que eram... Okay. Pronto, mas aquilo era muito giro, era um futebol... Foi muito engraçado, faz parte também das memórias que eu costumo dizer. Eu fui arrancado pela raiz, não é? Eu sou um desenraizado, eu sou meio europeu, meio africano. Aliás, eu tive que regressar 8 anos a Angola, digamos, para excomungar os fantasmas, porque a minha infância e grande parte da minha adolescência tinha sido feita ali e eu precisava de voltar lá. Claro que encontrei poucos colegas desse tempo, mas fui às escolas, já não conheci os professores, como todo adolescente, todo adulto tem o privilégio de encontrar a professora, de ir à escola. Eu não tinha esse privilégio e precisei de voltar 8 anos a Angola para recuperar tudo isso e para ficar, digamos, um homem diferente e pronto para morrer, digamos assim. Porque eu não estava pronto, faltava-me a minha África natal, faltava-me o cheiro da terra, faltava-me... Quando as pessoas disseram, não, vais ter um choque, aquilo assim, não tive choque nenhum. Quando cheguei, é quase quando nós temos a infelicidade de ter um filho deficiente, temos tanto ou mais amor por esse filho, e Angola para mim é um bocado isso. Tem muitos problemas, tem muitas assimetrias sociais, tem muitas injustiças, digamos assim. Mas tem um povo e tem um cheiro da terra. E é a minha terra, foi onde eu nasci. Voltando ao handball, então o handball, o professor Marcelino, que era a ponta direita da equipa de Cenas, que era o nosso treinador, que eu tive o prazer de encontrar em Luanda como presidente do atual Sporting Clube de Luanda. E eu adorava jogar handball. O futebol, digamos que era a minha segunda paixão. Venho para Portugal e fui parar a Beja. Deram-nos a escolher lá no famoso IARN, que era o organismo que na altura superintendia a colocação e o realojamento das pessoas. Deram-nos a escolher a Cova da Moura e Beja. E eu tive a sorte de, costumo dizer, eu hoje podia estar lá dentro, eu podia já ter cumprido uns anos, porque com a pancada que eu tinha e com a aceleração que eu trazia da África, podia-se ter complicado uma estada na Cova da Moura. E então fui parar a Beja.
A minha irmã vivia em Beja, o meu cunhado tinha prestado serviço militar em África, tinha conhecido a minha irmã e tinham casado, ela tinha vindo para cá. E fui para o Liceu de Beja. Fui para o Liceu de Beja até que houve um jogo interturmas e eu já tinha a camisa 10 vestida, mas faltava um guarda-redes. Era preciso 2. Eu dou um jeito e tal. Eu dou um jeito e quando fui para a baliza havia uma pessoa que na altura estava o início daquilo que o Carlos Queiroz concretizou, que se passava com o professor David Sequerra, Sim. com o professor Josualdo Ferreira e com o professor José Beniz. Ok. Isto foi o início da caminhada até sermos campeões do mundo. Portanto, estamos a falar de 75, 76. E o professor Fonseca viu-me jogar e ficou maluco. Disse, 1,83m, um miúdo veio da África, incrível, com 16 anos, com 1,83m. E eu vim parar aos treinos da seleção de juvenis, com o professor Josualdo Ferreira. De futebol? É futebol. De um jogo de interturmas? Não, perdão. Depois vou para o Desportivo de Beja. Ok. Vou para o Desportivo de Beja, começo a treinar no Desportivo de Beja, porque a gente dizia que tinha muito jeito, e pronto, e eu achava que sim, realmente, também. E sou chamado, começo a jogar nos Júniors do Desportivo de Beja, e sou chamado à Seleção Nacional de Juvenis. E tenho tanta sorte e tanto azar para os meus colegas de equipa na altura, que os 2 guarda-redes, um deles também tinha vindo de Angola, e era muito conceituado em Angola, que era o Lança, jogava no Mambroa, no Benfica do Amo, fratura ao menisco, e o guarda-redes suplente da principal equipa, no jogo assim, quando entra, parte um braço. Pronto, e eu fiquei com 16 anos a fazer história na 3ª Divisão Nacional, na seleção de juvenis, fui o primeiro internacional ao serviço do Desportivo de Beja, com os clubes todos atrás de mim, com 10 quilos a mais, com uma dieta que apanhei uma anemia de tanta vontade que eu queria conhecer Lisboa e estar em Lisboa e treinar no Estádio Nacional, que era foi uma coisa épica. Ainda hoje eu vou muitas vezes ao Estádio Nacional, até porque o meu filho jogou ténis, e passear aquela linha, e lembro-me aquilo é história para mim, aquilo é Claro. eu dizer, olha, foi ali, nós treinámos ali, os balneários eram aqui, e depois a senhora que está há 40 e tal anos ou há 50 anos no barzinho do Estádio Nacional, Ainda? você não é fulano. São coisas muito engraçadas, são percursos e são histórias de vida muito, muito engraçadas. Entanto, vim para o Sporting. Mas foste internacional das camadas jovens por Portugal? Juvenil e Júnior Expresso. E com quem? Lembras-te da estreia? E foi no Jamor ou foi fora? Foi com a Polónia. Com a Polónia. Foi com a Polónia, a estreia foi com a Polónia. E correu bem? Ou em Braga ou em Aveiro. Correu, nós sofremos gols, não sei se empatámos 0-0, se ganhámos 1-0. Mas nessa altura a Polónia e o Checoslováquia, era muito à frente, assim, né? Estavam muito à forte, nossa frente. Aquilo, os cantos, os livros lá atrás, era uma dor de cabeça, porque eles eram gigantes ao pé de nós. E o que é que era nós? Eras tu e mais quem? Os outros 10? Havia alguém conhecido? Não, uma que, vez encontrei... que tenha saltado para a ribalta? Muita gente. Para mim, um dos melhores da história do futebol português, Fernando Chalana. Não? Estavas nessa equipa? Sim, Diamantino Miranda, Fernando Chalana. Nós fomos jogar uma vez à Alemanha. Temos tempo? Posso ir falar? O Real Madrid estava em Valdelobo e o dono da academia, eu jogo mais ou menos bem pádel. Aquilo é um clube de ténis e pádel. Aliás, o pádel tinha, na altura, poucos campos tinha. Em Espanha é que já havia o boom do pádel. E o dono da academia, um amigo meu, Pedro Frazão, telefona-me e diz, está aqui o Real Madrid, não sei o quê, o Schuster e coisa, que era o treinador. Vamos fazer um joguinho, vem cá para fazermos um joguinho. Então, e eu fiquei de fora porque estava o Raul Gonzalez, o capitão de equipa, e ele jogava muito bem, embora nós, principalmente o Pedro, viesse do ténis e jogasse. Mas o Raul fez 1 ou 2 jogos e o La Rodillas, que já é um jogo muito perigoso para Rodillas, e saiu e eu fui fazer parceria com o Schuster. Então eu comentei com ele, disse, em 77, tivemos um jogo amistoso em Kaiserslautern, na Alemanha, e tu eras o capitão da seleção alemã e eu era o guarda-redes da seleção portuguesa. Lindo. Ele, sério? Não te recordas? Eu disse, não, porque perdeste 3-0. Foi? Sério? Ganharam 3-0 à Alemanha? Agora, o engraçado disto é que o ponta de lança da seleção portuguesa e o craque do Benfica chamava-se Nelson Motinho. O pai. Pai do João. Mas mais baixinho que ele ainda. Mais baixinho que o João. E marcou 3 gols de cabeça à Alemanha Federal. Sério? Ganhámos 3-0. Lindo. Mas havia o Pereirinho, o pai do Pereirinho, claro. que era do Benfica, o Pereirinho, o Margaço, o Nelson Motinho,
Do Sporting era o Freire, era o Ademar, o Mota. Portanto, já foram jogadores que fizeram, digamos, o que chegou mais alto, os dois que chegaram mais alto foi o Diamantino Miranda e o Fernando Chalana, para mim, Claro. até hoje está no top 5 dos jogadores portugueses. O Fernando sim, era uma imagino. coisa. Eu nunca vi ninguém marcar. Nunca vi. Se eu quiser dizer ao meu filho, o Fernando Chalana jogava como, não há. Boa. Não tenho comparação possível. Mas porquê? O que é que ele fazia? Pelo talento, porque era ambidestro, porque marcava penaltis com o pé esquerdo e com o pé direito, corria de frente para a bola e estavas na baliza, não sabias se ele ias rematar com o pé direito e com o pé esquerdo. Ele não driblava, ele desviava só as bolas. Aquele drible, Pois, o contra um que se É o faz que se agora. ouve Ele muito não, ele sobre o recebia a Chalana. bola, o defesa na altura que metia o pé nunca estava lá a bola. Era uma coisa impressionante. O Fernando foi uma pena ter acabado a carreira de alto nível aos 24, 25 anos por aí, porque o Fernando está largamente nos 5 melhores jogadores da história do futebol português. E era bom amigo? Fazia bom balneário? Pacato, tranquilo. O Diamantino já era diferente. O Diamantino era terrível lá com o PCP e com as ideias de extrema esquerda e cantávamos canções no autocarro revolucionários, ele é que era o chefe da banda. Mas de resto era tudo gente muito, muito tranquila e muito diferente de mim, porque eu vinha de uma sociedade completamente diferente. Nós em África estávamos muito à frente, eu não digo isto de forma depreciativa, mas nós estávamos muito à frente. Eu lembro das meninas chegarem aqui de sandálias e de minissais, era um escândalo. E então aquelas que tiveram azar de ir para o interior do país, nós éramos olhados, aliás, criámos guetos, havia discotecas, havia bares, havia sítios onde só iam as pessoas que vieram de Angola. Sim. Nós tínhamos uma vivência completamente diferente. Eu no outro dia falava com o Cardoso, um moço o meu contemporâneo, na formação do Sporting. Ele dizia: padrão, quando tu chegaste, parecias o nosso pai. Bebias cerveja, só querias sair à noite, deitavas tarde, andavas só atrás das miúdas do atletismo. E nós ali todos focadinhos pela mão do papá, e tu já os meus companheiros já era a equipa séria. Mas tu vieste para o Sporting para dormir no lar do jogador, ali no estádio E de fiz Alvalade? grandes amizades. Aconteceu uma coisa, ainda hoje, por acaso no Facebook, conheci pessoas fantásticas. E há uma pessoa que foi um ídolo de infância que eu vim reencontrar aqui e vim fazer amizade com ele. Mas que teríamos 10, 12 anos. Portanto, eu tinha 10, 12 anos, ele teria já 20 anos, 21. Chamado António Ramalhete. Guarda-redes ao Campeonato. Um dos melhores do mundo, uma pessoa, das melhores pessoas que eu conheci como profissional, como jogador e como homem. E isto porquê? Porque eu vivia embaixo das bancadas, Claro, no centro de estágios de Alvalade. Então eles faziam lá, o Hockey fazia lá estágios. Quando pela primeira vez uma equipa portuguesa foi campeã da Europa, Em 77? com Ramalhete, Rendeiro, Sobrinho de Chane e Livramento. Exatamente. E contra o Voltegra e o Villanueva. E depois, como era uma pessoa muito extrovertida, era muito comunicativo, muito falador, eles adotavam, achavam-me graça, o miúdo do futebol, porque havia um bocado aquela parede do futebol. Uhum. O distanciamento do futebol para as amadoras. Percebo. Mas tipo, ao Patins, ao final da tarde eu sabia atletismo. onde uma média o Carlos Lopes, o balneário que usava. Também ainda hoje mantenho uma amizade com o Lopes e com o Mamed. O basquete, o Nelson Serra, o Mário Albuquerque. Outro dia no funeral do Arthur Jorge há uma pessoa que se dirige a mim: padrão, tudo bem, não sei o quê. E ele, mas estava-me a falar e eu disse: pá, vais-me desculpar, mas eu não estou mesmo a ver quem tu és. E eu disse: sou o Carlos Lisboa. E disse: meu Deus, Sério? tu és o grande Carlos Lisboa. Eu estou aqui feito parvo a falar contigo, porque realmente o Carlos Lisboa era um fenómeno para o nosso basquete e mesmo a nível europeu. O Carlos fez uma carreira e foi um atleta brilhantíssimo. E era um menino, porque o Carlos Lisboa nessa... E, aliás, o Carlos Lisboa é muito engraçado porque ele disse-me outro dia no funeral do Arthur Jorge: eu trabalhei 20 e não sei quantos anos, ou 30 anos no Benfica, mas o meu clube é o Sporting, eu sou do Sporting. E foi aí que eu o conheci, o Rui Pinheiro. Sim. Esses nomes são... Os grandes duelas, o Adão, o Carlos Silva, um moço que era muito forte, guarda-redes de bola, que tocava com o pé na trave. O Manuel Brito, que era o capitão da equipa, africano. Sim. O Luís Hernani, o João Manuel, tenho memórias incríveis das amadoras do Sporting. Ciclismo também, não? O senhor Araújo, o mecânico, um dos melhores mecânicos do mundo, depois, que era quem acompanhava o Joaquim Agostinho, e era o
O senhor Augusto estava sempre lá com as bicicletas e eu a vê-lo mexer e dar conversa, porque a minha vida era ali, não estudava. Vim para estudar, mas não estudava coisa nenhuma. E então, como eu treinava de manhã com os cenas, com o Jimmy Hagan, e depois treinava ao final do dia, a minha vida era passada. Treinava com os Júniors ao final do dia, a minha vida era passada ali com o E quem era o teu treinador dos Júniores? Fernando Oliveira, que depois foi presidente do Sport do Vitória Futebol Clube. Não podemos dizer Vitória de Setúbal, que eles jogam-se connosco, eu gosto muito do clube e da cidade. Jogaste lá? Joguei lá 3 Claro, anos. exatamente. Mas, voltando, tu foste campeão de Júniores do Sporting, não? Não, Não. mas o Benfica também não foi. Nós perdemos com o... Perderam com quem? Quem foi o campeão? Na penúltima jornada, nós ficámos a 3 jornadas do fim, nós e o Porto ficámos fora do título. E ficou o Benfica e o Braga. E então, na penúltima jornada, nós já não tínhamos hipótese. E o que é que fizeram? Perdemos em casa com o Braga. 1-0. E o Benfica precisava de nos ganhar a nós. Havia uma combinação qualquer que ainda era possível na última jornada. Eu devo ter feito um dos melhores jogos da minha carreira às 11 da manhã de domingo na Catedral, porque aquilo era uma catedral, no antigo Estádio da Luz, com 40 mil pessoas, empatámos 0-0. Sério, 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E quem era no do jogo Benfica? de... A rematar a tua baliza? Era o Nelson Moutinho, que é o era pai assim? do João, Ok, era... ok. O Chalana já estava nos séniores. Era o Jorge Silva, o irmão do Zé Luís. Era o Mário Rui Sardinheiro. Era o Margaça. Era o e o Pereirinho, exatamente. O Margaça, aquele que depois foi central no Torriense. Não, é, de Runa. Ok. Nós no Sport tínhamos outro da zona também, que era o Tony. Mas esse não fez grande carreira. Okay. E tu defendeste tudo? No foi? futebol. Defendi tudo e mais alguma coisa. Foi dos melhores jogos da minha carreira. Aquilo deu-me um prazer imenso. Mas isto há uma curiosidade, eu não sei se já confessei isto publicamente. Eu nasci completamente benfiquista. Porquê? Eu tenho um pai, quando eu vivia no Canadá, e quando eu fui para o Futebol Clube do Porto, o Benfica foi lá jogar. Ele era fanático. E entrevistaram o pai do Padrão, não sei. Diz que o maior desgosto da vida dele tinha sido o filho ter assinado pelo Futebol Clube do Porto. Porque nos anos 60 nós éramos todos do Benfica, porque o Benfica ganhava tudo. Claro. Eu lembro-me do Mundial de 66. Tenho peripécias em Angola da rádio, eu tenho memórias da rádio incríveis, porque até 1975 a minha vida foi ouvir rádio, eu nunca vi televisão, a não ser 15 dias estive em Portugal. Eu nunca vi mais televisão na minha vida desde que nasci até 1975. E tenho memórias incríveis da rádio. Estávamos a ver, por exemplo, os jogos luso-brasileiros, os brasileiros a darem-nos um grande abaile, nós à meia hora, a perder até a 0 com a Coreia, tínhamos ganho ao Brasil. Sim. E eles olhavam para nós e ríamos e tudo com o rádiozinho de pilhas na bancada a ouvir. Pai, depois aquilo foi Na loucura. bancada, disseste tu? Na bancada das provas de remo, dos jogos luso-brasileiros que havia antigamente. Ok, tá bem. Remo, basquete, handball, natação, sim. havia esses intercâmbios que agora, há poucos anos eu acho que ainda havia. Ok. Havia um intercâmbio. Então, os Mesmo assim, as brasileiros pessoas estavam ligadas à rádio. estavam ligados à rádio e estava a dar o O Portugal-Coreia. relato, sim. O tal relato que o Sócrates diz que ouviu e trocou um bocadito os horários daquilo, mas pronto. E então, mas eu tenho uma peripécia. E eu era louco pelo Benfica. E quando estou em Beja e assino pelo Sporting, num ano eu apaixonei-me perdidamente pelo Sporting. E porquê? Por causa das amadoras. Por causa de ter vivido aquilo da forma que vivi. Certo? Claro. E depois, quando fui para cima, olha, converti-me aos outros lá de cima. Mas eu costumo dizer, os meus filhos respondem por mim. Eu tenho uma filha fanática pelo Porto, tenho um filho fanático pelo Sporting e tenho a deserdada, que é a do Benfica. Mas... Os meus 3 filhos, cada um escolheu o clube que quis e muito bem apeteceu. E claro, eu já tive... Era o que faltava, claro, ainda bem. Assim eu já tive... Portanto, eu não sei se publicamente já tinha confessado isto. Até vir para Portugal. Aliás, os meus primos, a minha família toda, os meus amigos de Angola, o gajo é do Benfica, como é que ele diz que é do Sporting, é Aldrabão. Porque toda a gente... porque nós lá jogávamos Benfica Sporting, nos jogos de bairro. BMW Alfa Romeo, que era as corridas de carros, era a BMW Alfa Romeo, o Nisha Cabral e o António Peixinho. E então nós jogávamos, e era cabelo que voa contra cabelo que não voa. Cabelo que não voa é carapinha ou um branco com o cabelo encaracolado. Okay. E o cabelo liso como o nosso, era. E fazíamos os nossos tremundos, como se chama lá, tremundo, é um jogo organizado nos bairros. É chamado tremundo. E portanto toda a gente sabia porque eu jogava sempre pelo Benfica, não é? Ok. Foi muito engraçado. E tenho uma peripécia incrível, porque a única vez que eu vim com a minha querida mãe
eu creio que 1965, por aí. 1965. Eu era terrível, já nessa altura, para vir para Lisboa, vinha de trela. Tinha um peitoral e uma trela para andar na rua. Que eu tinha toda a gente, eu fugia, corria para todo lado. E nunca mais me esqueço, entrei no Califa e estava o Torres com 3 amigos a almoçar. E eu comecei aos gritos. Mãe, olha o Torres, olha o Torres, olha o Torres. Fiquei deslocado e a minha mãe teve que pedir desculpa. E então o Torres agarrou e sentou-me ao lado dele e almocei ali com eles. E aquilo ficou-me para o resto da vida. A vida dá muitas voltas. Um dia vou jogar ao Estoril. Quem é o jogador-treinador do Estoril? José Torres. E só misto. Há uma coisa que eu já ando para falar há muito tempo. Eu não sei se ele se lembrava, se isso aquilo passei era... Você lembra-se uma vez que estava a almoçar com uns amigos no Califa, meados de 60, pai, 65, 64, por aí. E o miúdo entrar deslocado e começar aos gritos e você agarrou nele. Lembro perfeitamente, não me digas que eras tu esse miúdo. E, portanto, não sei se ele fez aquilo por gentileza, se recordava mesmo. Mas a verdade é que a minha paixão, o meu primeiro sonho de guarda-redes é o Zé Henrique, já lhe disse, o Zé Gato. Com a camisola roxa, não é? Era. Pronto, depois é que virei para o, Vítor Damas, não é? Que fez o favor de... Tu conheceste o Damas? Tu treinavas com ele, com o Jimmy Hagan? Não. Não, com o Jimmy Hagan era o Conha e o Matos e o Walter. Ok. E porquê que tu estavas nesses treinos? Se havia 3? Porque cheguei a ir a suplente a um jogo da equipa principal, porque eu era uma vedeta, na altura eu era a grande promessa do futebol português. E o Hagan gostava de ti? Gostava de mim. E chamou e pôs-me a treinar com a equipa principal. Com o Sr. Keita, o Sr. Manuel Fernandes, o Sr. Da Costa, o Sr. Fraguito, o Sr. Vítor Gomes, o Sr. Camilo, coitadinho, que era o que me dava mais coisas por causa da nossa ligação à África. O Camilo tinha vindo da África também. Como é que era o Keita? O Keita foi o melhor jogador que eu vi. O Keita era uma coisa. E olha que eu fui colega de equipa do Madge, Kostadinov, vi grandes jogadores, mas o Keita tinha coisas que não sei se foi naquela altura, não sei se era por termos pouca informação, nós só víamos os jogos, né? E ouvíamos os relatos. Claro, sim. Mas o que era especial porquê? O trato na bola, o pé direito, pé esquerdo, parecia uma gazela, as famosas diagonais hoje, a procura da bola no espaço, a recepção orientada, era uma coisa. O jogo aéreo era uma coisa incrível. E era boa gente? E era boa gente, muito simpático. E tinha um Mustang Mach-1, que era um carro que nunca ninguém tinha visto em Portugal, cada vez que ele aparecia com aquele carro. Lá nos treinos? Sim, o Keita era uma vedeta mundial. Sim. Àquela dimensão. O bolador da África, né? Tanto para alguém. Sim, o Keita era uma coisa... Ao nível do Keita, talvez só mesmo o Madger, embora haja um jogador que me tenha marcado muito em 2 épocas que fez em Chaves, que é o Radis Davkov, até pelo contexto. Sim. Não é? Eu ia perguntar se tu em Setúbal apanhaste um lado novo. Não, mas gostava muito. Pois. Gostava muito. Tinha muito respeito. Nem me lembrava do Radi, mas o Radi também era um fenómeno, não é? O Radi fez, ainda hoje é o recordista de golos, 21 golos, o médio centro. Digamos, na altura... Numa época de primeira divisão, não é? Primeira divisão. Yeah. Sim. E perdeu de forma muito suspeita essa bola de prata. Porquê? Porque o Penafiel perdeu com o Sporting 7-1 e o Paulinho Cascavel marcou 5 golos para passar um gol à frente do Radis Zdravkov. Não lembrava disso. É uma suspeição, já prescreveu, mas... É bom que as pessoas tenham memória, não é? Claro. É bom que as pessoas tenham memória. Não... Mas tu nunca jogaste pelo Sporting principal, a equipa principal? Não, Ficaste no banco, só nas reservas. E fiquei no banco. Num jogo partiram o balneário todo e a caminhonete todo, um jogo com o Barreirense para a Taça de Portugal. Partiram quem? Os adeptos? Os adeptos do Barreirense. Porquê? Porque se queixavam da ganharam. arbitragem. Não, perderam só por 1-0. E aquilo foi dantesco. Aquilo foi polícia e coisa. Ficámos lá não sei quantas horas fechados num balneário. Porque o Keita deu... O Keita agrediu o jogador do Barreirense. É isso. Já não me lembro quem era o jogador do Barreirense. Mas tu viste a agressão? Não, aquilo quase ninguém viu. Okay. Os árbitros viram, mas que ele estava a deitar sangue do nariz e estava caído no chão o jogador do Barreirense, portanto... Okay. Mas foi a tua única experiência. E depois saíste porquê? Do Sporting? Pois sim, porque era doido, porque tinha uma grande pancada e fui conhecer o Jorge. O Jorge sempre conhecia de lado nenhum, indicou-me, disse, foi para o Riopel tinha subido divisão. O Jorge foi para o Ripel quando o Ripel subiu, não é? Exatamente. E deu o teu nome? Do Belenenses.
sei pá, o miúdo do Sporting é muito bom, está na seleção e não sei o quê. Eles já tinham contratado 2 guarda-redes, que era o Matos, mas este Matos do Porto, porque depois há um Matos que ainda é adjunto do Mister Sérgio Vieira, que foi guarda-redes do Boa Vista e do Sporting. Este Matos é outro, é o Matos da formação. Era um Trindade que teve para subir com o Estrela de Porto Alegre e ainda jogou no Rio Ave. No Rio Ave do pai do Mourinho, que ficaram em quarto ou quinto no campeonato. Sei quem é, sim. E eu era o miúdo, era o terceiro. O engraçado é que a 14ª jornada entrei e joguei até à 30ª. Entraste por mérito ou porque alguém Não, suspense? aí foi por mérito. Ok. Aí foi por mérito. Quem é que era o treinador dessa equipa? Freirinha, o senhor Freirinha também. E o Jorge Jesus jogava? O Jorge era o craque da equipa. E era mesmo Mas craque? já na altura, era um jogador muito fino, era um jogador muito elegante. Para aquele nível de Riopel, não digamos a nível de clube grande, não, mas para aquele nível de clube médios era... Era pelado? Era Em o Pousada Riopel, era será mais? claro. Mas para aquele nível, mas aquela equipa, essa equipa do Riopel tinha jogadores. Tinha o Luís Pereira, que eu tinha visto jogando no Benfica de Luanda, que era um craque. Depois ainda fez carreira no Salgueiros. Tinha o Barros, tinha o Vital. Não, o Vital tinha saído, o ponta de lança que foi para o Porto, de Famalicão. Esse não me conheço, sim. Tinha tinha o Teixeirinha, que era o moço das Caldas, defesa esquerdo. Tinha o Barros, tinha o Neca dos Bebés de Matosinhos. Tinha E foi fácil? o António Ir Luís. de Lisboa para uma terra no Minho? Então, mas quem tinha perdido tudo, quem tinha perdido a família, a escola, eu queria era a aventura, quanto mais viajado e quanto mais... Mas vivias mexesse. onde? Lá em cima? Vivia em Numa Famalicão. casa? Em Famalicão. Num Isso é quarto, longe? não, na residencial. Na residencial francesa em Famalicão. E então? E o Matos namorava, ou já era casado com a filha do dono da residencial e eu andava todos os dias com o Matos para trás e para a frente. E pagava a gasolina. E joguei com o Messias. O central do Benfica. Jogou no Riopel, só que já tinha os joelhos desgraçados. Okay. O Messias era bom para mim porque tinha um Datsun 1600 3S, que na altura aquilo era um avião. O recorde que nós fizemos de Lisboa a Porto era 8 horas. 8 horas, foi o melhor tempo que nós fizemos pela antiga Nacional 1. Sem pingos de autoestrada, tudo pela... Eu ainda de fazer... Moto ainda fiz algum dos percursos, muitos anos depois, algum dos percursos que fez. Mas o Jesus indicou-te, mas não te conhecia Não todo. me conheci de lado nenhum. E passou a conhecer-te aí ou nem Conhecia por isso? porque gostava de... Não, e depois ficámos amigos para a vida, manos, como ele diz, não é? Manos, ok. Manos. Jogaram em mais algum lado juntos? Jogámos em Leiria e em Setúbal. Boa. A coincidência da vida ou também foi ele que Não, porque ele era o treinador. Em Leiria e em Setúbal? Eu costumo dizer, em Setúbal tive uma experiência inesquecível. Manel de Oliveira, Que é o guru do Jorge Jesus, ou não? Jorge Jesus, médio direito, e Otávio Machado, médio centro. O Otávio Machado, o filho da terra, no último ano de carreira, levava mais tempo os três a discutir a tática e a gente a sofrer golos e a coisa, e eles discutiam as táticas. Mas esse foi um balneário muito engraçado. Esse Vitória tem quem? Ainda tem Vitor Madeira, Roçadas? Não. Isso? Esse Vitória, no primeiro ano, sou eu, é o Mota, que vinha comigo dos Júniores do Sporting, o pequenino de perna arcada, o Brito, do Rio Ave, que foi adjunto do Mourinho. O Brito... O Alto... já sei. Foi adjunto do José Mourinho. Sei quem é. Fez muitos anos no Rio Ave. Sei quem é. Era o jogador fetiche do pai do José Mourinho. O Nunes Careca, do Benfica. Sim. E o Rui Cerdeira. 1 ou 2 anos mais velho, mas também tinha vindo do Sporting. Depois no meio campo era Valdemar Brito, agora, não é? Valdemar Brito. Ok, desculpa. Depois tinha um médio direito excelente, que era o Vitinha, que jogou no Estoril também da formação do Benfica. Sei quem é, sim. Tinha o Otávio Nascimento no meio. E tinha o Rui Nascimento, que jogou na Vitória de Guimarães e no Porto. Está bem. Okay. E na esquerda, quem é que tinha na esquerda? Muitas vezes jogava o... mas isso o sobrinho já foi no ano a seguir. Depois na frente jogava o Rui Lopes e o Garcês. E depois apareceu um baixinho da Silva que era viciado em álcool e jogo, mas era um bocadinho, parecia ao Romário, nos treinos era uma coisa incrível. Depois nos outros anos teve o Jorge Martins, guarda-redes comigo, teve o sobrinho, teve o Fernando... o Fernando Cruz. Estava-me a esquecer do Fernando Cruz, foi vendido para o Sporting. Sei. E o Roçadas,
O Vitor Madeira foi antes de eu entrar. Foi saiu o Vitor Madeira, o Amaral, saíram uns quantos no ano da minha entrada. Ok. E quantos anos estiveste lá? Em 3 Setúbal? Isso 3 é antes ou anos. depois do Chaves? Não, é antes. Antes. Eu saí em 85 de Setúbal para Chaves. Porque o Chaves tinha acabado de subir ou ia O subir? Chaves tinha acabado de subir. Ia fazer uma grande equipa. E fez, não é? Não ia fazer uma grande equipa, porque, digamos, no primeiro ano, a grande contratação do Chaves, que não vinha da subida, era o Ferreira da Costa. Sei. E o Radi vem por causa da lesão do Ferreira da Costa. Há coisas no futebol incríveis. Ah, É o Ferreira da Costa, o Kostov faz uma entrada assassina num Belenenses Chaves para a taça, arrebentou-lhe o joelho todo. Foi operado só ao ministro, depois é que perceberam que os cruzados tinham ido embora. E pronto, e veio o Radi no... Nós não acreditávamos. Veio um jogador do Campeonato do Mundo do México, pô, com as botas do Campeonato do Mundo, com o desenho. É. Sim, com a bandeira da Bulgária. Quando jogava aqui, eu tinha bem enganado. Bem, quando vimos pegar na bola e treinar a primeira vez, deve haver aqui qualquer engano. Era mesmo bom. Era mesmo Era fora bom. de série, Ele estava é isso? contratado por creio que pelo Nice de França, por uma boa equipa francesa do top 5. Mas o defesa direito da seleção da Bulgária parte a perna, o perónio já no México. E então, como ele era polivalente, jogava em todo o lado, vai jogar para a defesa direita. Ora, eles tinham contratado um box-to-box, aparece-nos no Mundial, um defesa direito, descartaram. Ok. E não sei quem teve, ainda hoje não sei quem teve o mérito dessa contratação. Sei que no ano a seguir ele indica um jogador que aparece lá e nós dissemos não. Agora é que não, um jogador destes botador não pode ser. Vamos jogar ao torneio da Póvoa de Varzim. Ele faz golos ao Jesus e ao Varzim, pé esquerdo, pé direito. Só. E o Zé Maria começa a andar em cima dele, o Zé da música. A morder, ele dá um soco ao Zé Maria. Vem expulso e era um fulano perfeitamente desequilibrado, mas era um gênio chamado Slavkov. Morreu com 53 anos com AVC. Georgi Georgiev Slavkov foi bola de prata, botador europeu. Foi o melhor marcador ao serviço de Saint-Étienne. Mas tinham feito num treino de fazer uma entrada qualquer, eu pisava o colega de equipa, dava um pontapé sem bola e cá fora era uma joia de moço. E pá, deu-nos muito jeito. Teve quanto tempo com vocês em Chaves? Eu acho que ele ainda ficou, eu saí em 89, ele ainda ficou mais um ano, portanto ele terá estado 4 anos por aí. Portanto, vocês foram à Europa. No Nós segundo fomos à ano. Europa. Espetacular. Então, nós eliminámos o Craiova, que 2 anos antes ia tirando o Benfica da final da Champions. Ora, Com o Lung, com o Negrilha, com o Bologna. ainda jogavam esse ainda? Pô. Nós perdemos, estávamos a ganhar 2-0, com um calor de 40 graus no início de setembro em Craiova. Eles viraram para 3-2, depois em casa ganhámos 2-0. E depois eu fiz uma ruptura. Fomos eliminados pelo Honvéd de Budapeste. Sim. Eu fiz uma ruptura, tínhamos ganho em casa ao Benfica 1-0. Minha memória é muito boa. Tínhamos ganho ao Benfica do Web Skovdal, um dinamarquês 1-0, em Chaves. Íamos jogar com o Honvéd. Ia brincar no pavilhão, eu vou fazer um carrinho com as calças de licra do guarda-redes. Rasguei-me todo aqui atrás, fiz 7 centímetros, fiz uma ruptura brutal aqui E depois perdemos 3-2 em casa e perdemos 1-0, 2-1 lá. Que era guarda-redes suplente. Era um monstro sagrado e era meu treinador, é o João Fonseca. Ei, do Porto? Espetacular. Só que o João já tinha 38, para aí. Então no primeiro ano o João jogou 20 jogos, eu joguei 10, uma coisa assim, eu joguei 10 ou 12, o João jogou os outros. Depois no segundo ano o Raul apostou em mim e o João passou a ser, o João era jogador e era da equipa técnica, era o meu treinador. O meu suplente era o meu treinador. Isso é a equipa que é Manuel Correia, Davi? Não. Isso é antes? Não. Isso é depois? A principal equipa que faz furor sou eu, Gilberto, Jorginho, Garrido e Cerqueira. Uhum. Depois Júlio Sérgio, Serra ou Saura, ou Luís Saura, irmão do Paquito. O Serra, que é daqueles 3, Serra, Serrinha e Serrote, daqueles 3 irmãos ou 4 que jogavam no Braga. Sei. Júlio Sérgio, da formação do Futebol Clube do Porto. Depois era Diamantini e Kiki no meio. Depois, antes da chegada do Radi, era Jorge Silva e Jorge Plácido na frente. Era uma equipa. E o Vermelhinho, emprestado pelo Porto.
Espetacular. Depois a seguir ainda ficou mais forte porque vem o Radiv, vem o Slavkov e quando nós vamos à Taça UEFA tínhamos uma equipa fortíssima. Mas tivemos azar, aquilo foi giro, porque nós e o Belenenses era o duelo, assim como há, por exemplo, sei lá, o Boa Vista com o Guimarães. Uhum. Naquela época dos Chaves havia um duelo, nunca percebi muito bem porque que é o Belenenses. Nós e o Belenenses ficámos sempre um à frente, outro atrás, um à frente, outro atrás, andávamos sempre ali. E então vamos disputar o quarto lugar ao Restelo, porque ainda não sabíamos que o Porto ia ser campeão europeu, Pois. portanto ia haver mais uma vaga. Exatamente, sim. E ganhámos 1-0 e ficámos todos contentinhos da vida. Quarto lugar, fomos ao Restelo ganhar aos pastéis e tal. Os pastéis tinham uma equipa, Jorge Martins, José António, Sobrinho, Galo, Mladenow. Epá, tinha uma equipa incrível, o Belenenses, não é? Sim. Mas depois bem podíamos ter perdido, porque o Belenenses apanhou o Barcelona na primeira eliminatória Sim, e sim. perdeu 1-0 em Barcelona e empatou 0-0 no Restelo, se não Ok. estou em erro. Acho que foi 2-0, 1-0. O 2-0. gol cá foi de uma poata. O Belenenses Exatamente, ganhou 1-0 com exatamente, um o gol de uma Belenenses ganhou poata. 1-0. Do início, logo aos 4 minutos. Portanto, o Barcelona ainda teve a ver a vida andar para trás. Barcelona, onde jogava o Schuster, curiosamente. Não me lembro da equipa. Lembro-me Barcelona de tinha o alguns. Schuster. Júlio Alberto fez a esquerda. Sim. O Zubizarreta, claro. Não, o Não era? Zubizarreta estava. Não sei se não estava no Bilbao ainda. É. Um dos 87. maiores triunfos da minha carreira no Vitória de Setúbal foi garantidamente no torneio de Bilbao, da Feira de Bilbao. As equipas Atlético Mineiro tinha só Toninho Cerezo, Éder, Reinaldo, tudo gente do mundo. Isto estamos em 82, na temporada 82-83. O João Leite guarda-redes, o pai deste Celton Leite, Sim. o Nelinho, aquele dos Os cantos. pontapés fortes, sim, sei. Que jogou no Barreirense? Essa era uma equipa. A outra, o torneio. A outra era o Atlético de Bilbao, campeão de Espanha em 1982. Zubizarreta, Turquiaga, Goicoechea, Júlio Salinas, Pati Salinas, Dani. Bem, a nata das natas tinham sido campeões de Espanha. E a outra equipa, para rematar o bolo, Hamburgo, campeão da Europa na final da Grécia. Na Grécia, com a Juventus, ganhou 1-0. O Listein na baliza, Manfred Kalt, Magat, não é? Magat, Rubens, O Keegan, não. o Keegan, não, o Kevin não, Keegan, já não. não estava, já não foi campeão europeu. Ok. O Keegan nesse. E então nós vamos jogar com o Hamburgo. Ganhamos Nós, Vitória. A equipa bomboca do torneio, como os espanhóis, eu não sei que termo é que é, basicamente eles diziam: Vitória é a equipa bomboca. Estragámos o torneio todo. Na primeira coisa, ganhámos o Hamburgo 1-0. Foi. Mas o Hamburgo tinha grandes jogadores. E tu jogaste? Eu joguei nesse jogo. Eu gostava muito de jogar fora da baliza. Faz muita confusão os guarda-redes agora com mais 2 palmos que eu. Fora da baliza é fora da área ou fora da baliza? Não, fora da baliza, no ar. Ok, com o ok. Rubens. Deu-me um gozo andar ali o jogo todo Ao ao soco. soco com o Rubens. O Rubens, o Rubens, nós nunca tínhamos entrado num campo, nós, os jogadores todos, nunca tínhamos entrado num campo com ecrãs gigantes, que eram do Mundial de 82. O campo foi feito para. Tinha Sim. ecrãs gigantes. Daí eu, quando chego assim ao pé da escada, está um jogador ao meu lado, mas não tem cabeça, só estou eu. E quando olhei assim para o lado, era o Rubens, tinha 1,98m ou 1,97m, com o nariz de boxe todo achatado. Aliás, o Aloísio, que era defesa central brasileiro, ficou no meio de mim e do Rubens, saiu com 2 costelas partidas, logo no princípio do jogo. Olha, foi quando o Nunes entrou para. O Nunes, que jogou no Benfica, depois foi campeão do mundo de futebol de praia. Sei. O Nunes Careca, como a gente chamava, a partir daí é que passou a ser defesa central, mas foi muito engraçado. E depois dessa aventura de Chaves com a Europa, é que vais para o Porto. Fui para o Porto com os sonhos todos do mundo. Um miúdo com 19 anos, esse bom miúdo não se vai aguentar. Quando vi o miúdo treinar, disse, olha, porta-te bem, ser bom profissional, cumpridor, porque era realmente uma coisa que eu nunca tinha visto. Não, É sério? Vitor Bahia? o Vítor era uma coisa. De profissionalismo? Esse trabalho, é assim, eu não sou saudosista, é óbvio que todos nós, se olharmos para trás, pensamos que podíamos ter feito, em qualquer área de atividade, pensamos que podíamos ter feito melhor e coisa. Mas o meu grande problema foi realmente chegar ao Porto com 29, 30 anos. Se eu tivesse chegado ao Porto com 20, 21, tinha sido completamente diferente. Porque o grau de exigência, a intensidade do trabalho, o rigor em tudo,
o rigor estava em todo o lado. Eu cheguei ao Porto, para tu teres ideia, uma das coisas que mais aflição me fez é que ninguém dizia as horas. Nas outras equipas, atenção, almoço ao meio-dia, saída da caminhonete às 3 da tarde, não sei, no Porto. Eu cheguei lá, João, a que horas é que sai a caminhonete? João Pinto? Pá, isto aqui está tudo, ninguém, os horários aqui estão todos... Se o jogo for às 15 horas, ou às 20 horas, ou às 21, toda a gente sabe o horário das refeições, o horário de estar nos quartos, essas coisas todas. Aquilo era uma disciplina feroz. Apanha grandes jogadores aí. Isso era o tempo ainda em que vocês dividiam o quarto ou já era quarto individual? Não, dividíamos o quarto. Aí Ficavas com quem? Aí joguei com o maior lateral do mundo. Branco? A sério? Para mim, Não. se quiserem comparar, talvez só o Maldini, quando ele jogou como lateral esquerdo. O Branco era uma coisa do outro patamar. O Roberto Carlos chutava forte, mas o Branco jogava, rematava, fechava bem, era terrível no jogo aéreo. Pá, o Branco era. E era uma figura. Porquê? O Branco, enquanto professor, era um brincalhão. Pá, era o protótipo do brasileiro. Quem é que era o treinador dessa desporto. altura? Artur Do Porto? Jorge e Carlos Alberto Silva. Ui. Apanhou os dois. E ele dava-se bem com o Artur Jorge? Ah, sim. Porque o Artur Então, Jorge era rígido, não é? No União da Madeira, fomos jogar a União da Madeira, meia dúzia de metros à frente da linha de meio campo, 3 livros, 3 gols, ganhamos 3-0. Um entrou num lado, outro entrou no outro, outro entrou ao meio da baliza. Quer dizer, não... E nos treinos também era assim? Era. Então, Mas coitadinho ele de ti. treinava, sim, este dedo, virou-me este dedo ao contrário. Mas ele treinava para aí 10 metros atrás da linha da grande área. Ele não treinava em cima ali da meia-lua, como os outros faziam, não. Ele ia 10 metros lá para trás, para a bola ter tempo de... Era impressionante. Tive um adversário também, tivemos no futebol português um jogador também com as bolas paradas, que era o Heitor. Ixi, claro. Muito da linha do Nelinho, que nós falámos há Sim, bocado sim, do sim, Mundial de 78. Sim. Mas havia... a Mas que história, era potência, colocação, tudo. Tudo. O branco era completo. E principalmente defensivamente, porque o Roberto Carlos era muito bom, mas era ofensivamente. O próprio Marcelo é muito bom, mas ofensivamente. Por isso é que eu, como o Maldini, é o jogador que eventualmente eu possa ter visto melhor que o Branco. O Andrés Brema, por exemplo, que era um jogador fabuloso, era um catrapila, mas era para a frente. Agora, os momentos de jogo... E tu jogaste no Porto? Não, joguei 3 jogos. Em quantos anos? 2 anos. 2 anos, 3 jogos? Joguei 3 jogos. O quê? Para a festa do título? Já foi boa. Olha, engraçado, eu nas reservas do Porto tive a melhor... 3 anos depois, ou 4 anos depois, era a melhor dupla de centrais do Porto. Eu era o mais velho da reserva, então eu era o capitão de equipa. E a minha dupla de centrais era o Fernando Couto e o Jorge Costa. 3 ou 4 anos depois era a melhor dupla de centrais do mundo. Reservas era um campeonato regional ou nacional? Não, era regional. Ok. Era Era Boa Vista, regional. Salgueiros, Lessa, era ali Sim, ao pé. Lousada, aqueles clubes todos ali da zona de... Mas era para limpar cartões também, não? Ou nessa altura já não era assim? Era tudo. De vez em quando recebia do Jaime Magalhães, do João De vez Pinto. em quando tínhamos 2 jogos de reservas por dia, porque havia um jogador por semana, porque havia um jogador que tinha apanhado 2 jogos. O Madger alguma vez jogou nas reservas? Não, o Madger era uma coisa... O Madger era uma coisa do outro Tu já mundo. apanhaste o Madger na segunda passagem. Sim, mas a treinar Larretiste era... Ele gostava que lhe chamassem Larretiste. Larretiste era uma coisa... Ele era vaidoso fora do campo? Com as suas roupas e Os jogadores são quase todos vaidosos fora do campo, cada um à sua maneira, uns mais discretos, outros mais exuberantes, mas que... Vamos lá ver uma coisa. Quando tu, semanalmente, e agora bissemanalmente, tens 50, 60 mil pessoas a gritarem por ti, a baterem de palmas, a idolatrarem-te, a porem-te nos pincas, como não andas com o ego insuflado? na altura os treinos eram com depois- adeptos, né? Portanto, Exatamente. ainda mais idolatrado Era, e não era, sentirias. e era postaizinho, já era entrada a senhora no elevador e uma senhora já dos seus 70, 80 anos olhar assim para mim, dizia, você é fulano? Sou. Mas você é tão grande, parece tão pequenino no campo, porque as camas filmavam de cima para baixo, então É picado, claro. ficávamos todos achatados, não é? Mas o Madger dizias, Mas o era convívio- mesmo bom? Era Dentro de fora campo. de série, fora de série. O Madger era uma coisa... fenómeno.
fenómeno. O Madger era um fenómeno. O Madger era... E com a Estádio Novo era diferente. Com o Estádio era Novo outro era tipo. muito engraçado. Grande boi, como a gente chamava. Com o Estádio Novo, jogos com o Salgueiros, com não sei o quê, nem ligava aos pés. Não? Benfica e Sporting, ele parecia que engessava os pés, ligava-se todo, ligava os pés todos, era uma bomba. Nesses jogos era incrível. Eu lembro-me um jogo com o Bayern de Munique, lá em Munique falhámos, pá, eles falharam 4, 5 golos cantados os dois, ele e o Domingos, que era a dupla Sim, atacante. sim, sim. E Aliás, depois, o gol foi feito por eles. Com a Estádio Novo e Domingos. 1-1. exatamente. Mas também foi, na altura, foi o Klaus Augenthaler, que era o capitão do Bayern de Munique, foi expulso para aí aos 10 minutos. E o Costa de Nova isolado, ele puxou pela camisola. E esse jogo é dos jogos que ficou atravessado. Podíamos ter dado 3 ou 4 lá em Munique. O Costa Nova era muito rápido. Não? Perdemos 2-1. Era mesmo rápido com o Estádio Novo. Era o mais rápido do plantel. Mas era um rápido, era um rápido diferente, era um rápido controlado, era um rápido que tinha muito controle sobre o corpo e sobre a bola. Uhum. Normalmente o jogador rápido é trapalhão, a bola vai. Okay. E o Costa não, o Costa era terrível, o Costa era muito bom também. Mas tu disseste que fizeste 3 jogos, sabes quais foram? Porque foram tão poucos ou nem... Sei que 2 foi com o Vitória de Guimarães 2? e um já não me lembro com quem foi. E porquê a Vitória? E porquê a Vitória Por causa duas de ser vezes? campeão. Aí as 2 vezes foi com a Vitória? Exatamente. Uma com o Arthur Jorge e outra com o Carlos Alberto Silva, não? Mas com o Arthur Jorge não fomos campeões. Ok. Foi campeão, foi com o... O Arthur Jorge foi no ano em que foi o Eriksen, o do Ceda Brito? Não. Exatamente. Estavas no banco nesse dia? Estava. E então? Não Impublicável. foi impublicável. Não vale a pena estar a falar dessas coisas agora, porque o que aconteciam em todo lado, né? Mas a verdade é que naquela altura ali era um bocado vale tudo, não? Era o vale tudo. Partiam-nos a caminhonete em todo lado, partiram-nos em Faro, partiram-nos em Olé. O sítio onde nós éramos melhor tratados, onde corríamos menos perigo, era no Estado da Luz. É muito engraçado. Cuspiam, insultavam, mandavam pedrinhas e nada de mais. Pá, no estádio de Alvalade, uma vez começámos a olhar assim à volta da caminhonete, era só gente mal encarada. Tinha uns morros de areia, estavam a fazer já as obras para os prédios. E, pá. Acho que isso é Taça de Portugal, não é? É um gol do Costa de Novo. Acho que sim. Acho que isso é março de Pá, de 92. repente começam Um Pedregulhos. pedregulhos, aquilo a bater nos vidros dos autocarros, aquilo a estourar. Nós metidos debaixo dos bancos, os mais pequeninos e magrinhos metidos em cima, nas malas, e os maiores debaixo dos bancos. E os fulanos mal encarados, coisas, começam a tirar bonés do bolso, polícia. Foi a nossa sorte. Nós pensámos, isto começa aqui estes fulanos mal encarados que andam aqui à volta da caminhonete, afinal eram polícias, foi a nossa sorte. Mas partiram-nos em Faro, foi dantesco, com tiros de metralhadora, de G3, gás lacrimogéneo dentro do autocarro. Em Lolé partiram-nos o carro todo também. Lolé é um jogo de taça polémico, não é? É. Em que é um livre. O golo da vitória era um livre que a bola vai... Que a bola não, dizem que a bola não está parada. Exatamente, não está Sim, parada. mas quantas dezenas de bolas há essas? Mas pronto. Mas havia coisas, pronto, digamos que agora estão melhores, ou se calhar estão mais elaboradas. E tu do Porto foste para onde? Do Porto fui para Passos Ferreira e acabei a carreira. Tive 2 anos com o Jaime Pacheco em Passos Ferreira. Já pensei que era jogador-treinador ou só treinador? Estávamos em último, o Jaime passou para jogador-treinador, ficámos para aí e só perdemos no Estádio da Luz 2-1. A segunda volta toda. Empatámos 0-0 nas Antas, ganhámos 1-0 em casa ao Sporting. Contigo a jogar? Comigo a jogar. Ficámos para aí, sei lá, em 8º ou 9º e virámos 3 ou 4 pontos no último lugar abaixo do... O Jaime era muito engraçado, o Jaime era uma figura e era um jogador daqueles. Mas o futebol tem coisas, tem recordações fantásticas do futebol. Eu há bocado falei de penaltis defendidos, lembro-me de um penalti num Chaves Porto, tu no Chaves. Defendeste um penalti, não foi? Sim. E na Luz com o Magnussen também. Também defendeste um Nesse penalti ano defendi 6 para o campeonato. 6 penaltis? Havia um jogador muito engraçado que, como adversário, que era Nené, eu vi outro dia aqui no teu programa. Não, foi uma homenagem. Foi na RTP3? Foi Pois, na grandiosa enciclopédia do Ludopédia. exatamente, foi uma homenagem. Eu tenho um respeito incrível, uma consideração incrível pelo Nené.
Não era muito engraçado. Boa, miúdo, és um grande guarda-redes. Com aquela vozinha dele. De repente, pimba, não tiveste hipótese nenhuma. Eu é que fui mais rápido. Não tens culpa nenhuma, miúdo. Estás a jogar muito bem. Pá, e havia outra, está na federação, porque eu tenho muito respeito, mas esse mandava nos colegas dele, nos árbitros e ainda mandava nos adversários. Humberto Coelho. Mandava em toda a gente dentro do campo. Era incrível. Era horrível jogar contra o Humberto Coelho, porque ele era uma figura, como ainda hoje era, um senhor. Epá, e tinha uma personalidade, mas era o estádio mítico, o estádio que nós todos gostávamos de jogar e que era quase um prémio de carreira, o Estádio da Luz. O Estádio da Luz sempre foi uma coisa. Não tenho assim ideia, nunca ter tido um golo mal batido ou ter um. No Estádio da Luz até apetecia, agora. Ninguém precisava de se motivar, aquilo era uma coisa fantástica. Sim, percebo. Era fantástico. E há bocado falávamos sobre a seleção de esperanças, os júniores. Nunca foste convocado para os AS? Nunca? Foi, Nem o jogo foi cancelado. Foi. O Escócia-Portugal amigável. Cheguei até para a manhã, não estava ninguém, já tinha mandado a comunicação e não me tinham dito. Ei, mas quem que era o treinador desse Portugal? Não faço ideia. Estava no Chaves, portanto foi entre 85 e 89. E é engraçado. Se calhar é Engraçado porque pós-saltinho, houve uma né? altura. Se calhar é pós-saltinho. E houve uma altura que toda a gente, que era o Jus e o Lúcio, e toda a gente dizia que eu tinha que dessa? estar e que eu tinha que entrar, e em Chaves as pessoas então em Chaves, porque em Chaves fazem-me sentir efetivamente um ídolo. E fiz épocas fantásticas e fiz jogos incríveis em Chaves. E naquela altura foi realmente uma injustiça não ter sido chamado à seleção. Depois fui chamado uma vez para um jogo na Escócia, foi cancelado o jogo por causa do mau tempo. Nós chegámos a comer amigável, Não sabia. nós chegámos a viajar. Faz lembrar a história do buio. Os espanhóis gostam muito de contar xistes, como eles dizem. E agora vou falar de Escócia. Os alentejanos, digamos assim, dos espanhóis são os galegos. E um dia estava a jogar a Escócia-Espanha e o buio na baliza de Espanha, o Paco Buio. E o jogo foi interrompido por causa de nevoeiro. Chegaram ao balneário, começaram a contar, faltou um. Foram ao campo à baliza, estava lá o buio. Paco, o que passa? O que está fazendo aí? O partido é terminado. Ah, por isso tanto domínio espanhol. Sério? Eu lembro muito dessa história quando a única vez que fui convocado para a seleção A. Bem, imagina a tua alegria a receber a carta, ou o telegrama, não sei, o telex, não sei como é que se recebia a informação na altura, por telefone. Foi no Chaves, lá vinha o de passaporte e coisa. O meu passaporte estava sempre na Federação, era uma maravilha. O meu passaporte andou 3 ou 4 anos na Federação, mas nunca. Mas o futebol deu memórias e deu-me recordações incríveis. Há pessoas que desmarcam para sempre. Eu sou Fernando Cabrita, por exemplo, Apanhaste-o onde? no Beira-Mar. O Beira-Mar tinha uma equipa, 3 jogámos em equipas grandes. Eu, Sousa e o Veloso. Uhum. Ainda tinha o Garcês, ainda tinha o Niromar que foi para o Porto. Sei quem é, claro. Tu és desse Beira-Mar, Tinha o com o Sá- Veloso? Sim. Ei. Ficámos em 8º. Durante muitos anos foi a melhor classificação do Beira-Mar, 8º ou 9º. Depois é que foi aquele Beira-Mar do Abdelghani e tal. Do Vítor Urbano, né? O treinador. Acho que era o Vítor Urbano. Pois isso já não me lembro. Era. Sim, mas é de Algani. Eu ganhei, estava no banco, mas ganhei. Porque é o que dizer, não jogaste no Porto, está bem, mas quantos guarda-redes há no mundo que gostavam de ter jogado 2 anos no Futebol Clube do Estava a Porto? falar da final da taça. 3-1 Ganhámos. prolongamento. Ganhamos. Sim. E o gol é Porque do a questão Delgani. de ser suplente do Benfica, do Sporting, do Porto, dos clubes grandes neste caso, é para chegar lá tem que se ter feito alguma coisa, não é? E tu eras o suplente e não havia outros? Era Vítor Bahia, tu e mais quem? No primeiro ano o Jorge Silva, creio eu, do Salgueiros. Sim. No segundo ano não me recordo. Às vezes. O Paulo qualquer coisa, o moço de Setúbal. Paulo Santos, não? Não. Paulo qualquer coisa, agora não me lembro o nome dele. Um miúdo muito simpático, muito agradável. E o Jorge Silva teve-nos 2 anos também. E quem era o vosso treinador? Dos guarda-redes? Sim. Otávio Machado. Portanto,
tivesse que o reencontrar. Não, mas o rigor e a disciplina, muito do mérito o Otávio teve um papel muito importante na consolidação do Futebol Clube do Porto. Ele estragou tudo quando pensou em ser treinador principal. Quando ele acreditou que podia ser treinador principal, estragou tudo. Sou amigo pessoal dele há muitos anos. Desde o tempo que fomos jogador. E acho que o erro do Otávio foi ter aceito ter sido o treinador principal do Futebol Clube do Porto, porque o Otávio era um elemento chave e fundamental para qualquer treinador que passasse no Futebol Clube do Porto. E muito da transformação, muito daquilo que se fala do José Maria Pedroto, quem é que traz o Otávio para o Porto? Quem é o homem de mão do José Maria Pedroto? Era o Otávio Machado. Era o Otávio Machado, que foi fundamental, o rigor, a disciplina daquela altura. Mas tu disseste que ele discutia a tática com o Jorge Jesus e Manuel Oliveira. Portanto, ele Isso é quando jogavam. Exatamente, mas ele teria alguma visão, não? Tinha algum mérito nisso? Sim, tinha, mas as valências dele como... É o meu caso, eu nasci para ser número 1, number one, digamos assim, CEO. Eu tenho qualidades e podia se calhar ter aproveitado melhor no futebol para ser o número 2, para ser o número 3. Há pessoas, cada um nasce para o que nasce. Não é? E o Otávio, aquela função de número 2 no Porto, assentava-lhe como uma luva. O garante a tal continuidade que está agora muito em voga com a saída do Ruben, não é? Sim. Da estrutura. Quem Claro. garantia a estrutura do Futebol Clube do Porto era o Otávio Machado. A estrutura do Futebol Clube do Porto era o presidente, o Reinaldo e o Otávio Machado. E depois entravam uns, saíam outros, entravam uns, saíam outros, e que eu estava sempre a rodar, não é? E em relação ao Jorge Jesus, por exemplo, tu sentias nessas conversas com o Manuel Oliveira que ele ia ser um líder como treinador? Sim. O Jorge podia ter sido muito melhor jogador, digamos assim, podia ter tido uma carreira muito melhor se tivesse focado essencialmente em ser jogador. O Jorge desde muito cedo começou a virar-se muito para as táticas, para o funcionamento das coisas. Mas ele chateava os colegas de equipa? Ou só chateava o treinador da sua equipa? Ele chateava um bocado os colegas de equipa. Tinha um bocado de anticorpos. Era. Agora A ti também? A ti também, como sim, guarda-redes? a mim é pior ainda. Pior ainda, porque a nossa diferença de idade são para 5 anos, não é assim tão grande. Mas ele a mim trata-me sempre como se fosse filho dele. Parece que há ali uma decalagem muito grande de idades, não é? E não estamos assim tão longe, não é? 5 anos. Pois ele tinha... O filho dele nós conhecemos e somos amigos há 46 anos, que é a idade do Gonçalo. Eu conheci, tinha o Gonçalo acabado de nascer. Portanto, o Gonçalo nasceu em 77. 77, tem 47 anos agora. Ok. É o tempo da nossa ligação. E depois ia muito à casa dele, depois vivíamos muito... Digamos que dos amigos dele, sou o que mais... Do futebol, sou aquele que mais próximo tive de casa, dos pais, da mãe, da Dona Elisa, do seu Violino, dos irmãos, das cunhadas. E pronto. E é assim. E ainda hoje? Não. Não, hoje estamos mais afastados, não é? Hoje estamos mais afastados, as solicitações são muito maiores, eles têm muito mais amigos. Mas houve uma altura realmente das nossas vidas que éramos muito próximos. Aliás, éramos 3. Era eu, ele e o Rui Lopes. O tal do Vitória de Setúbal, do Vitória. Do Benfica, o Rui Lopes, o ponta de lança do Guimarães. Sim, e o Fernando Garcês, que foi do Sporting e também andou uns anos na primeira divisão, no Estoril, do primeiro casamento. Ok. Basicamente éramos os 4, mas a maior ligação que havia era... Tanto que no meu final de carreira, o Jorge queria que eu fosse, na altura ele estava no Felgueiras, queria que eu fosse para o Felgueiras, não para ser titular absoluto, se agarrasse o lugar agarrava, mas para preparar a continuidade de uma equipa técnica. Ok. E pronto, eu achei que não, achei que o meu projeto de vida não passava pelo futebol e fui fazer o que achei que devia ter feito. Não é? Foi o quê já agora? Construção Civil. Em Angola? Não, cá. Não, depois quando fui para Angola Pois. foi também com isso. Mas cá em Portugal. Só que era um projeto familiar que passava pela empresa do pai da mãe das minhas filhas e pronto. E divorciei-me 3 ou 4 anos depois de acabar o futebol e lá foi o projeto por água abaixo. Muito bem. Olha,
Obrigado por estes momentos todos. A começar no Jimmy Hagan e a acabar no Jorge Jesus. O Jimmy Hagan era incrível, só esta para acabar. O Jimmy Hagan, na bancada central do estádio de Alvalade, ele passava um pepito, dois pepitos, um apito, dois apitos. Ele passava no balneário às 10 da manhã e ele já ia a correr, nós tínhamos sido todos a correr atrás dele. Ele subia à bancada central, dava a volta cá em cima pelos camarotes, está a ver o antigo estádio de Alvalade, não é? Sim. Dava a volta, descia, depois chegava lá abaixo, para tudo. Fulano, e ele ia sempre a correr à frente. Chegava lá abaixo e dizia, Fulano, Beltrano e Cicrano, estão escondidos lá em cima, venham para baixo. Porque aquilo como era um circuito. Eles escondiam-se nos camarotes quando passavam na parte de cima. O principal, o Conha, eu fartava-me de rir com o Conha. O guarda-redes. Ainda hoje, cada vez, o Conha é uma figura. O Conha Maravilha. o Conha é uma figura muito engraçada. Daqui há tempos encontrei-o, ele é sogro do Neca, foi jogador, que é agora está na equipa técnica do Marítimo. E até farto-me de rir, só de olhar para a figura dele e da maneira como ele fala e coisa. Ele vive onde? Conhé, na margem sul, creio que no Montijo ou por aí assim. Okay. Mas era... O futebol daquela época. Por exemplo, ainda ontem eu vi uma coisa engraçada. Quando perguntou as diferenças do futebol. O estádio do Bessa, viste o jogo ontem do Farense. Pá, a relva a levantar, nacos da relva. E o Farense indignado com o estado da relva. Mas tirando o Benfica, praticamente era só Benfica. O Sporting e o Porto, mais ou menos. Mas chovesse muito já não se aguentava. A única relva do nosso tempo que se aguentava era a do Benfica. Não, nós jogávamos no futebol. Eu cheguei a fazer jogos de futebol à chuva que no fim não se via um pingo de relva. Não se via uma folha verde. Era tudo castanho, era tudo lama. Lama, yeah. Sim. Tudo lama. Lembro-me também de ir a jogos como adepto. E eles agora, quando sai um bocado de relva e coisa, queixam-se que o estado da relva é isto, o estado da relva é aquilo. Portanto, o futebol mudou. E ainda bem que mudou para muito melhor. E ainda bem que jogaste esse futebol e que eu vi esse futebol, porque esse futebol faz parte das nossas era memórias boas. O futebol do domingo à tarde era então não era. Não vale a pena falar, senão vamos ter mais uma hora de conversa. As pessoas conhecerem-nos na rua, falarmos na rua, o contacto com as pessoas, ir ao café, ao restaurante, era... Acho que era mais giro. De acordo? Era mais giro, era mais... Também sinto isso. Era mais caloroso, era mais... Sim, mais humano, mais próximo, sentimento. Mais humano. Sim. Percebo tudo isso. Tenho só uma história para acabar. Eu quando vim, morreu agora recentemente um amigo chamado José Veiga Trigo. E era o meu melhor amigo quando eu cheguei a Beja da África. Ele é substancialmente mais velho que eu, portanto eu cheguei da África com 15, 16 anos, ele já tinha uns 23 ou 24 ou 25, por aí. Ele morreu com 73, portanto ele tinha mais 8 anos que eu, portanto já teria 23, 24 anos. E então fizemos um percurso, o dele durou mais, porque ele pôde jogar até aos 45, mas fizemos um percurso em paralelo. Estamos empatados no Estádio da Luz e o... Estamos empatados. E o meu nome em Beja, ainda hoje, as pessoas de 50 anos para cima, se chegares lá e perguntares pelo Carlinhos Retornado, toda a gente sabe quem é. Padrão, alguns sabem, mas o Carlinhos Retornado toda a gente garantidamente sabe quem é. E há o falecido Garrido, que faleceu agora há 15 ou 20 dias. Caíram os gêmeos, câmbrias. E eu tirei o nó e desapertei as botas. E eu conhecia o Zé Trigo, e ele era Veiga Trigo. E eu conhecia o Zé Trigo. E eu vou-te mostrar amarelo, faça aconteça e não sei o que. Eu dizia, lá, quando andavas correndo no nariz lá em Beja, não me falavas. Hoje aquilo saiu. O Mozart ouviu. Como és juiz, tu vais expulsado, e insultou. Porque havia uma relação de proximidade muito maior. Uns chamam promiscuidade, em alguns casos seria promiscuidade, mas as quartas-feiras europeias de Lisboa do ISPA são... E é já fora do campo de futebol. Não é? O que é isso? Não sei o que é o ISPA, uma discoteca. Mas... Era a quarta-feira, quando havia jogos internacionais. Aquilo caía toda a gente lá depois do jogo. No ISPA, a gente chamava-lhe a quarta-feira europeia. Isso era numa discoteca, não? Isso era no centro comercial, no Imavis. Era a discoteca da moda, onde estavam as medidas mais giras e coisas, e os jogadores da bola caíam lá todos e misturavam-nos todos uns com os outros. É Benfica, Sporting, Belenenses, Vitória. Estávamos todos lá, daqui
Da zona? Da zona. E essas quartas-feiras, então eu estive a falar com o Manuel Fernandes do Madeirense. E ele lembra-se bem disso, não é? Depois as meninas do bingo do Sporting, quando abriu o bingo do Sporting. Um monte de histórias que é bom recordar de vez em quando. Obrigado por essas histórias todas. Grande abraço. Eu é que agradeço. Nada, nós agradecemos as histórias e a convivência. Foi mais um jogo de palavra. Pode seguir-nos em rr.pt, Spotify, YouTube. Para a semana voltamos. Não sabemos se com tantas histórias caricatas e surreais, mas prometemos. Grande abraço e até para a semana. Obrigado, Padrão. Grande abraço. Obrigado mais uma vez.